Você que está estudando programação neurolinguística, a gente consegue identificar pessoas manipuladoras, pessoas abusivas apenas por gestos sutis? Consegue. Precisa prestar muita atenção. Nós precisamos prestar mais atenção, porque isso pode nos livrar, assim, de algumas das ciladas. garras do mal. Então, ter sempre, assim, presta Aí atenção. tem uma previsão de 2 pessoas falsas bem próximas a ela, lembra? É verdade. A acertou. Márcia Sensitiva falou que esse semestre eu vou descobrir 2 pessoas muito falsas na minha vida. Pode E ser avisou você. que não sou eu, Pode tá? ser você? Ah, 2 você tá super tranquila. Mas ela avisou que não sou eu, tá? Ela já avisou. Por isso que eu não olhei. Foi muito engraçado, porque a gente tava sentadinha assim, e ela dando as previsões. Aí ela falou, olha, você vai descobrir 2 pessoas próximas a você. Daí ela falou assim, eu até fui olhar se era ela, porque senão eu ia te avisar, mas não é ela, não. Fica despreocupada. Porque senão eu já ia dar uma piscada aqui pra você. Ela foi muito engraçado isso. Ela falou, senão eu ia dar um jeito de te avisar. Mas eu sou muito boa com a leitura de pessoas, então eu meio que vou identificar. Ajuda. Mas o que você estava dizendo de prestar atenção? É o de prestar atenção, claro. Quais que são nós os vamos sinais? ficar assim, Alerta vermelho, assim. Eita. prestar atenção no que ela fala. Se ela fala uma coisa para você e daqui a pouco ela se contradiz e fala. Se ela fala de um valor X para você e depois, daqui a pouco, você vê que a ação não estava compatível com a aquilo fala. que ela falou. Entendi. Quer dizer, Falar que é eu creio que papagaio fala. carisma tenha muito a ver com essa coerência dos seus princípios, dos seus valores, do jeito como você trata o outro. É, pode ser muito isso mesmo. Quando a pessoa percebe verdade, né? Verdade. Das regras também, eu reparo muito nisso, assim, a pessoa que acha que o que ela quer tem que ser maior que a regra. E aí você fala, mano, não é assim que funciona. Tipo, vocês jogo não têm, é por assim. exemplo, a dinâmica de vocês. Ó, aqui vai começar às 6, dura 1h30, não sei o que, às 6. Aí, só pra encher. Tem gente que, sabe, assim, ó, pode ser às 7 ao invés das 6. Pode ser. Aí você começa às vezes com isso e quando você vai ver as ações dessa pessoa. Você girou o mundo pra mas encaixar muito naquela pra isso, pessoa. e a pessoa gosta disso. assim. Entendi. Então tem gente também assim que você fala. Mas tem gente dificilmente, que eu digo, com a expressão corporal se mostra mais dominante. Isso que eu quero. Sabe aquela. Uma De ir pessoa pra frente. persuasiva, que encosta assim em você e sempre te coloca pra baixo. Uma pessoa que. Fala que lance da mão, né? Exato. Sentado. Que quando a pessoa fecha a tua mão... Já viu isso? De segurar, Falarem? assim, na hora de- Que não. quando a pessoa dá a mão assim, ó, pra você e fecha a tua mão assim, ó. Não, já Já é um sinal viu? maçônico. Não. Daí, É, que meio que a pessoa, assim, tá querendo dizer que você Que está você- sob ela. Ou pro bem ou pro mal. Ah. tem, né, isso. Ah, eu não sei. Às vezes eu acho que tem umas coisas que são meio forçação de barra nesse sentido, Com a história assim, sabe? da- Às vezes é só um jeito da pessoa ali. Faz, eu acho que tem uma soma, né? Então, vamos supor, o cara vai lá e fecha sua mão. Aí vai lá, quer abraçar, dá um tapão nas costas. Aí vai, sei lá, começa a fazer um monte de coisa. Não é assim, uma coisa, né? É uma... Eu acho, assim, eu já vi muita gente falando assim, cuidado quando a pessoa fica assim, né? Às vezes ela está com frio. Frio que esconder a pança. Pode Eu já ser me isso vi daí. assim, tava com a blusa e um panção bombando, aí você dá aquela assim, né? Também tem um negócio de Mas eu tava você super sempre interessada cruza nisso. a perna pro lado da pessoa que você tá interessada. Ó, Assim. amo Aê, vocês. Não, tipo, se você tá... Produção, agora vamos aqui, vai. Não, então. E aí eu falo assim, gente, às vezes minha perna dói. Exato. Então eu tô interessada em todo mundo. Em todo mundo. Uma pessoa aberta. Gente, pelo amor de Deus, gente. Às vezes eu não sinto dá. perna de índio. Não tem Exato. como. Por isso que eu acho que essas coisinhas assim, tem gente que se apega muito nisso, né? E pode E ser aí só o jeito fala- da pessoa mesmo. Mas numa reunião, se você prestar atenção, você sabe quem está se sentindo deslocado, então Sim, fica com incomodado. o corpo mais assim, próximo da saída, lá da porta. Você sente se a pessoa está muito constrangida, quer Sim. dizer, nós prestarmos mais atenção nisso, eu creio que traz para você um verdadeiro significado para você também poder se apoiar e depois até dar um espaço para ver se aquilo que você pensou inicialmente, Porque às vezes a pessoa aquela só é tímida. primeira impressão, se na segunda impressão dê um espaço para essa segunda impressão para ver se é aquilo mesmo. Você falou isso agora e eu, com a timidez que eu sempre tive, e que é difícil a pessoa acreditar às vezes, porque assim, vá, tá fazendo um show de comédia lá e é tímida. Mas é porque mora em outro lugar a timidez interpessoal. Sim. E às vezes eu tive que trabalhar esse chegar falando oi, chegar cumprimentando, porque de verdade, o meu não chegar cumprimentando morava mais num lugar de, cara, quem falou que as pessoas querem te dar oi?
Se liga, Você otária. se menosprezar. Achar. Tipo assim, as pessoas estão conversando, você acha que elas querem interromper a conversa pra dar oi pra você. Ah, tá, porque Quem você é Qual a importante. sua importância? Então eu chegava muito assim. Assim, e aí às vezes eu passava de otária, porque, nossa, chegou nem falar oi. Então eu tive que entender que, na verdade, esse lugar onde eu tava ali de não querer incomodar, de não querer interromper, de não querer não sei o quê, a impressão era outra, era o contrário do que eu tava querendo passar. Porque... Então, às vezes, pessoas... Não, imagina, é só porque isso. Às vezes, pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, nossa, passei pela Cris ali na rampa isso aqui. Achei que ela era assim. E às vezes eu só tava assim, mano, a pessoa tá com o fone no ouvido, tá ouvindo música, quem disse que ela quer tirar o fone pra... Entendeu? Sim, o meu era outro lugar. Sim. Era um lugar assim, cara, que importância você tem na vida dessa pessoa? Pra mim era isso. E aí eu falava, não, eu tenho que começar agora. E aí se a pessoa não quiser dar oi também, ela que não dê. Mas agora a comunicação. Vou dar oi mais curtindo. Oi curtindo. Bom dia. Ô, Cris, e muitas vezes nós nos escondemos com esse véu da timidez por orgulho. Antes que o outro me diga despreze. não pra mim, eu já me desprezo, eu já fico aqui. Então é o Sim, orgulho de não querer dar esse passo para ver o que é que vai acontecer. Sim. E talvez até repensar isso que você diz, que é timidez, que às vezes, se você perdeu alguma coisa muito importante, uma oportunidade, enquanto você se sentia tímida? Não vou saber dizer. Talvez sim. Talvez as coisas na escola, por exemplo, as apresentações, que daí no final, aquela coisa de ver o outro colhendo louro e você falou assim, era pra eu estar lá. Se você perdeu, então naquele momento você foi tímida. Mas às vezes nós somos introvertidas e não gostamos muito da festa. Não é pecado você ser introvertido. Sim. Porque se você for uma pessoa tímida, a timidez não é destino. Você é prova viva disso. Sim. Acho que todas nós, né? Todas nós somos provas disso. Agora, a introversão, você vai trabalhar com ela e quando você sentir que pode dar mais passos, você vai. Então, para nós não ficarmos fechados na casinha da timidez pelo resto da vida, porque vamos perder tantas coisas. Sim. E muitos traumas dos introvertidos acontecem num círculo de amigos da escola e aquela pessoa que nunca fala. Ah, porque fulano é mudo. Ah, porque fulano nunca fala. Aí, se você reparar bem, aquela pessoa várias vezes tentou falar. E aí, tá numa roda de conversa e todo mundo... Ah, teve um dia que eu... Cortam ela. Não, mas é que eu tava falando que teve um dia que eu... Não vou mais falar, então. E a pessoa fica muda. Aí vão falar, olha como ela é muda. Isso que você falou faz muito sentido mesmo, é muito real. Porque, sabe, você já viu essas pessoas que falam assim, fulano teve filhos gêmeos e um é o oposto do outro. Como é que pode, né? Se foram criados pelos mesmos pais e tal. E aí, se você reparar, se tiver uma proximidade com um familiar assim e tal... Você vai vendo que desde pequenininho, a própria mãe ou o pai falam, esse aqui é muito mais ligeiro do que ele, esse é tímido. E a gente acaba sendo ele é na dele. Uma colchinha de retalhos ali de um monte de falas que colocaram na gente. A gente absorve isso. Porque a gente é poroso, se torna o que... somos seres porosos. A gente precisa da aprovação. Puta lei desse negócio de que, não, eu vou fazer só o que eu quero fazer e o outro não me importa. Não, a gente se importa sempre. A questão tá... no tamanho da nota. Precisa ser sempre 10? Sim. Só de você conseguir baixar isso vai te fazer bem.